Pergunta que foi enviada pelo usuário 18.emah, E-M-A-H, tá? Eu não sei como pronunciar corretamente, mas esse é o usuário. Então vamos à pergunta. O que foi comentado ali no vídeo foi o que fazer para conseguir identificar perfeitamente, né, diferenciar perfeitamente atos normativos de atos ordinatórios, né? Porque realmente vira e mexe as bancas trazem umas questões que elas mesmas parece que estão confundindo a conceituação. Isso, inclusive, é muito comum em questões mais antigas, tá? Eu sei que, assim, eu já tô, ano que vem eu faço 19 anos dessa vida, tá na hora de eu falar 19, que eu não aguento mais falar que eu tô há 18 anos dando aula, né? Mas eu já vi de tudo, eu já vi bancas que confundem contraditório e ampla defesa, o que tratam como sinônimos e que invertem conceitos, bancas que tratam isonomia e igualdade como a mesma coisa, outras que tratam diferente. Só que hoje, sei lá, de uns 6, 7 anos para cá, a coisa se profissionalizou e é mais difícil você se deparar com esse tipo de coisa, exceto naquelas bancas menores, né? Bancas que fazem mais provas locais, assim, provas municipais, aquelas bancas que a gente nunca ouviu falar na vida, basicamente. Mas é muito fácil você identificar a diferença de ato normativo para ato ordinatório quando você observa o alvo desse ato. Por quê? O ato normativo, já que ele tem aquela função de dar fiel execução a uma lei, ele vai ter efeitos somente sobre os administrados, os particulares em si, né? Então você não se preocupa com a estrutura administrativa. Basicamente, quando o ato normativo é produzido, a intenção dele é gerar o que a gente chama de efeitos gerais e abstratos. Efeitos gerais porque atinge todo mundo e abstratos porque não tem um caso concreto, ele cria apenas uma situação. Então, toda vez que você fala no ato normativo, você está atingindo particulares administrados pelos atos da administração. Já o ato ordinatório, não. O ordinatório tem a função de disciplinar o funcionamento da própria administração pública. Então, o alvo desses atos são os próprios agentes públicos. Tá? Então você tem uma diferença grande aí em relação a, inclusive, a função do ato. Enquanto o ato normativo ele vai regulamentar uma lei, o ato ordinatório ele vai determinar o funcionamento, vai estabelecer o funcionamento da entidade, né, da própria administração pública. Então, se você se depara com uma questão, por exemplo, que diz que foi editado um ato administrativo determinando que o horário de funcionamento daquele departamento iria mudar, é só você pensar, pô, peraí, ele está determinando o horário de funcionamento da estrutura administrativa, ele não está falando de uma lei nem nada disso. Então, isso é um ato ordinatório, até porque não atinge o particular. Né, atinge indiretamente, porque o horário vai mudar, mas atinge a própria administração, organiza, né, por isso que é ato ordinatório, ela faz ordem dentro da administração. Agora, se o chefe do executivo edita um decreto, edita um ato que tem como função explicar um determinado conceito da lei ou complementar uma lei que não está, que tem várias lacunas e que precisa desse complemento, a questão vai deixar claro, é uma lei, tem lei antes. Então esse ato normativo serve para complementar a lei. Né? Ou melhor, esse ato administrativo serve para complementar a lei, que consequentemente é um ato normativo. Então sempre identifica isso na prova. Tá? Quando a questão surgir, ele vai falar que tem lei. Se ele falar que tem lei, já é um ato normativo. Agora, se ele falar que basicamente aquele ato está organizando a administração, ordenando o funcionamento, você tem um ato ordinatório aí. Tá?